Suponha que em uma segunda missão de observação foram utilizados 2 balões observadores. O primeiro balão está na vertical da base ilhada no ponto A, então está em cima aqui do ponto A, ok? A 500 metros de altura. E o segundo balão é visto sob um ângulo de elevação de 45 graus a partir do ponto A, conforme a figura a seguir. Se o ângulo ABC mede 105 graus, que é esse aqui, então a distância entre os pontos A e C mede quanto? Então vamos lá. Eu trouxe a figura aqui menos poluída e eu vou fazer o seguinte: se aqui tem 45, aqui também tem 45. Então eu vou traçar uma reta aqui, ó, perpendicular a essa base, digamos assim, AC, certo? Ou seja, formando 90 graus. Aqui vai ter 45 e aqui também vai ter 45 graus, certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu consigo descobrir o valor dos lados aqui, retângulo isósceles, né, no caso. Então, olha só, a gente sabe que a hipotenusa ela é lado raiz de 2, ok? E ela é igual a 500. Então, o lado é 500 dividido por raiz de 2. Então, esse lado aqui é 500 dividido por raiz de 2 e esse aqui também é. Eu vou deixar assim, se houver necessidade depois, eu conserto, né? Conserto que eu falo, racionalizo. Aqui também é 500 sobre raiz de 2. Por quê? Porque esse triângulo é retângulo isósceles, né? E aí, ó, eu sei o seguinte, isso aqui é 45 graus e aqui é 105, então aqui é 60 graus. Aí eu consigo descobrir esse camarada fazendo o quê? Tangente de 60, porque esse aqui é o oposto e esse aqui é o adjacente. Então aqui é 60 graus, que é 105 menos 45. Eu vou fazer aqui tangente de 60 é igual ao oposto, que eu vou chamar de x aqui, dividido pelo adjacente, ok? Então, vamos mexer nisso aqui. A gente sabe que a tangente de 60 ela é igual a raiz de 3, certo? Lembrando da musiquinha dessa tabelinha, ó, tangente de 60, raiz de 3. Então, eu coloquei aqui, raiz de 3 é igual a... Aqui, ó, vou fazer o seguinte, dividir uma coisa pela outra é multiplicar pelo inverso da de baixo. Ok? Então, o valor de x vai ser, passo 500 para lá multiplicando, raiz de 3, dividido pela raiz de 2, certo? Então, aqui eu vou colocar 500 sobre raiz de 2 vezes raiz de 3. Agora, o que ele quer é a distância total, não é? De A até C. Então, eu vou fazer 500 sobre raiz de 2 mais 500 sobre raiz de 2 vezes raiz de 3, ó. O primeiro trecho era esse. O segundo trecho é 500 sobre raiz de 2, que multiplica a raiz de 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso em evidência, não precisava desse sinal, desse parêntese aqui não, tá? Eu vou pôr 500 sobre raiz de 2 em evidência, para essa parcela vai ficar 1, e para essa parcela vai ficar raiz de 3, porque esse cara aqui corta com esse, evidentemente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar agora essa parte, né? Eu achei que eu ia ficar livre, mas não vai ter como. Vou fazer 500 sobre raiz de 2, que multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, só para racionalizar o de baixo, tá? Aí vai ficar o raiz de 2 com raiz de 2 corta, fica 2. Fica 500 sobre 2, raiz de 2. Isso aqui vai dar 250 raiz de 2. Então, eu substituo aqui, ó, por 250 raiz de 2 e vou ver se tem alguma resposta nesse sentido. E por que eu falo nesse sentido? Porque ela poderia estar escrita assim, mas a banca examinadora quis escrever assim, que é o quê? A gente deixar só o 250 em evidência e passar esse cara aqui multiplicando lá dentro. Certo? Na verdade, vai ser a letra D, ó. Aqui, ó, raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. Então, a resposta correta, do jeito que ele quis colocar, é a letra D. Eu falei essa, não falei errado. Essa aqui, certo? Agora, eu vou resolver essa questão de uma outra perspectiva, que é o seguinte. Olha só, tem que ter uma sacada, né? De achar, pensar nisso aqui e tal, para poder fazer o triângulo. Mas, eu vou pensar com vocês na lei dos senos, porque é o seguinte, ó, se eu completar esse triângulo aqui é 45, certo? Se eu fecho aqui, ó, eu sei que isso aqui é 90 graus e aqui é 45, certo? Porque aqui já é 45, esse triângulo é isósceles. Aí, o que acontece? Para a gente ter esse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos dele tem que ser 180 graus. Então, pensa, ó, 105 com 45, 150. Esse ângulo aqui é 30. Então, eu falaria o seguinte, ó, seno de 30 está para 500, que é a lei dos senos. Seno de 30 está para 500. Assim como seno de 105
está para AC, que seria o comprimento aqui. Só que qual que é o problema? O 105, ele não é um ângulo notável. Então, a gente ia ter que usar uma formulinha para descobrir o valor desse seno, digamos assim. A gente ia lembrar de uma musiquinha que é assim, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quer dizer, a soma... o seno da soma de dois ângulos é seno A, cosseno B, cosseno A, ok? Eu vou precisar disso aqui, porque se o ângulo é 105 graus, eu vou pensar em dois ângulos que eu sei o valor, né? Dois senos que eu saiba o valor, para poder fazer esse ângulo de 105. Então, pensa, se eu sei que 105 pode ser a soma de 60 mais 45, então eu faço seno de 60 mais 45, que vai ser o seno de 105, é igual ao seno de A vezes o cosseno de B. Quem é o seno de... o A, no caso, é o 60. Vou até deixar a tabelinha aqui, só para a gente não se confundir, fica mais fácil. Ó, seno de A, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de B, o cosseno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, ok? Mais seno de B, agora a gente quer o seno de 45, o seno de 45 é meio, não, mentira, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de A, que no caso é o cosseno de 60, ele é meio, ok? Aí a gente vai somar isso aqui. Eu tinha colocado uma raiz aqui, estava errado, né? Então vai ficar assim, ó, aqui está multiplicando, vai ficar raiz de 6 sobre 4, e aqui vai ficar raiz de 2 sobre 4. Então, esse é o valor do seno do ângulo de 105 graus. Então, agora a gente substitui aqui, ó. Seno de 30 é meio sobre 500, é igual ao seno de 105, que é esse número aí, deixa eu dar uma diminuída aqui, sobre o valor de AC. E aí, a gente vai manipular, né? Sobre o valor de AC. Vou multiplicar cruzado, ó, AC vezes meio, vai ficar AC vezes meio, é igual a 500, que multiplica esse pessoal aqui, raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Aí, esse 1 meio que tá aqui, esse 2, né, vai passar para lá multiplicando, tá? Vai ficar 1000, ok? 1000 que multiplica raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Só que aí o que acontece? Não faz muito sentido a gente ficar com essa fração 4 aqui no denominador. Então, a gente passa esse 1/4 para fora. Vai ficar assim, ó, 1000 sobre 4. Aí em cima só fica raiz de 6 mais raiz de 2. E aí aqui eu divido, vai ficar 250. Certo? Que é exatamente, né, a mesma resposta que a gente achou, não é isso? Exatamente, ó, 250 raiz de 6 mais raiz de 2.